por uma educação antirracista. Vamos falar sobre a consciência negra, como trabalhar esse tema tão importante e fundamental todos os dias dentro das nossas salas de educação infantil. Tudo começa na infância, hein? Quer saber mais? Quer saber como? Então, ó, vem comigo! Nesse vídeo vamos detalhar um plano de aula com um trabalho especial para a gente trabalhar a questão da consciência negra e educação antirracista. Esse tema é de fundamental importância, tudo acontece na primeira infância. Uma educação antirracista precisa acontecer todos os dias. Samantha, mas como é que a gente faz isso? Primeiro, representatividade. Como que é organizado o espaço da sua escola, valoriza a criança, a cultura dela, a cultura familiar, a sua cultura regional. Segundo ponto, as histórias. Eu separei aqui alguns dos livros que eu tenho que traz muito forte a questão da representatividade. Esse do Lázaro Ramos, ele até autografou para mim e para as meninas, quando as minhas filhas eram pequenas. Eu acredito que a gente precisa ter histórias assim, que traz, né, a representatividade, a nossa história, o nosso Brasil. Nossas crianças precisam entender algumas coisas de um modo mais colorido. Então é trazer essa representatividade por meio dos nossos livros. Esse do Álvaro Modernel, Dia de Chuva, ilustrações Romont Willi, quando a gente fala dessa representatividade de um modo colorido, né? Olha lá esse livro, gente, essa menina é igualzinha a minha filha do meio, a Estela. Já sou grande. Olha que história linda para as nossas crianças. Olha lá, representatividade. Dessa forma, estou trabalhando uma educação antirracista. O Jonas Ribeiro, esse livro Oceanos dele, eu acho fantástico porque o personagem principal é uma criança que ela é cadeirante. Então, as nossas crianças precisam se encontrar nos personagens principais das histórias. E olha, o do Jonas novamente, o que não tem preço. Olha a representatividade aqui, a menina com o seu cabelo encaracolado, lindo, sendo valorizado na capa da história. É sobre isso, gente. É sobre isso que nós precisamos conversar mais, que as nossas crianças elas possam se encontrar e ser valorizadas. Uma educação antirracista, primeiro, começa pela representatividade, valorização da cultura das nossas crianças. Mas, Samantha, você não vai trazer aqui um plano com as brincadeiras africanas, com os brinquedos africanos? Quando a gente generaliza, a gente acaba empobrecendo. As crianças de vocês, quais as brincadeiras que elas, as famílias, quais as brincadeiras que trouxeram? Não é? A gente não está falando sobre isso, sobre essa representatividade. Com certeza, nós temos diversas origens aí dentro da nossa sala em que a gente pode explorar tudo isso. Quais as brincadeiras fizeram parte da infância das crianças que fazem parte, né? Que fizeram parte das famílias, dos pais, dos avós, dos bisavós. Tem alguém dentro da escola, da comunidade escolar que queira conversar mais sobre isso? Traz para dentro da escola. A gente precisa valorizar essa cultura local. Esse plano de aula que eu fiz foi embasado nesse filme da Maria Farinha Filmes, uma educação antirracista. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. A gente vai falar sobre as coroas. Esse plano de aula que está aqui aparecendo é para as crianças pequenas. A gente consegue trabalhar todos os campos de experiências nele, ok? Os objetivos eu coloquei dentro do plano para vocês. Esse plano completinho e editável tá onde, Samantha? No nosso Clube da Educação Infantil, é claro, o clube feito para você. Você já tá nele? Se você não tá, dá uma olhadinha na descrição desse vídeo que tem o link do clube. Eu quero fazer um convite especial também para você, ou se você conhece alguém que tá aí querendo fazer concurso público voltado para a educação infantil, vamos para um aulão?
Agora em dezembro, anote aí na sua agenda, dia 7 de dezembro, um aulão ao vivaço. Vamos falar sobre prova prática, além de muitas dicas para passar nesse concurso público. A gente vai fazer uma aula prática, vai ter um e-book gratuito para quem está aí estudando e na batalha por essa efetivação de concurso público. Então participe desse nosso aulão, mas para participar tem que fazer essa inscrição. Samantha, mas não vai estar aqui no YouTube? Vai. Mas se você quer um material, tem certificado de participação, uma aula com certificado, você vai receber tudo isso, mas tem que participar, tem que fazer inscrição e entrar no grupo de WhatsApp do evento, porque assim é por lá que a gente vai conseguir mandar o material. Então, como que você faz? Você se inscreve aqui, atualize o seu aplicativo de WhatsApp, porque às vezes o aplicativo desatualizado, a pessoa não consegue entrar para o grupo de WhatsApp. Então, atualize, deixe tudo certinho, faça parte desse nosso aulão aprovação. Aulão aprovação. Rumo à garantia desse trabalho, hein? Que você tanto almeja aí. Então, bora lá junto com a gente. Convide suas amigas, seus amigos. Garanto que tem alguém que você conhece que quer passar no concurso público, começar um 2024 ali efetiva, hein? Sonhando com essa aprovação. Então, bora lá, convide aí. Dentre os objetivos, o que ficou mais forte aqui para mim, que eu acho que esse é tão importante, né? Olha lá. Produzir suas próprias histórias, orais e escrita espontânea, em situações de função social significativa. Então, esse nosso plano, essas nossas atividades caminham para a alfabetização. Ok? Para o fortalecimento desse processo. Tem para as crianças bem pequenas? Tem, Samantha. Deixei aqui também para vocês. Deixei lá no Clube da Educação Infantil para as crianças bem pequenas e um para as crianças pequenas. É um tema tão importante, né? Tão fundamental. A gente vai falar sobre coroas. Quando a gente pensa em coroa, o que é que vem na nossa mente, na nossa memória? Aquela coroa, né, europeia, de joias, de diamantes, dourada. Mas será que é só essa cultura europeia que a gente pode estar trazendo para a nossa conversa desde a nossa infância? A gente traz muito isso nos contos de fadas, né? Parecem lá as princesas, os príncipes. Então, bora movimentar isso, raspar a tinta com a qual pintaram os nossos sentidos e desvelar nossas emoções verdadeiras. Não sei bem se foi Fernando Pessoa, se foi Rubem Alves que colocou esse texto, quem foi o escritor que fez com que a gente pensasse dessa forma. A gente precisa muitas vezes raspar essa tinta. Olha a imagem aqui desse vídeo que eu vou deixar aqui para vocês. A menininha, quando pensa em coroa, é essa? Vamos mudar isso? Então, a sugestão é que você faça o levantamento dos conhecimentos prévios das crianças a respeito desse elemento, dessa coroa. Você andou trabalhando alguma história de contos de fadas com eles? Teve alguma, né? Porque a gente sempre traz a criança como protagonista. Alguma curiosidade em relação a esse assunto? Então agora é a hora. O que elas sabem a respeito? Será que a gente pode criar nossas próprias coroas? Que tal organizar em caixas alguns elementos? Então, elementos coletados pelas próprias crianças da natureza. Convide elas um dia anterior para coletar folhas, pedras, ok? Aí o que elas encontrarem no chão da escola. Sempre a nossa escola precisa ter o espaço natural, mas sempre com muito cuidado dos elementos das folhas que a gente coloca, né? Porque eu me machuquei aqui. Mas o que elas foram coletando? Pega a caixa de tesouros agora. A nossa coroa, ela é composta por tesouros. Tesouros. O que é que para nós é um tesouro? Eu escolhi os elementos da natureza. A nossa natureza pede socorro. O nosso clima tá quente aí? Então agora é hora, mais do que nunca, valorizar a natureza. E a gente só consegue tudo isso quando a gente aproxima as nossas crianças, né? A gente aproxima desse contato. Quando a gente estava coletando, a gente começou, nossa, olha que coisa linda, gente, parece que foi impressa em 3D. Alguém falou. Olha os detalhes de cada folha, olha as cores, a textura. Nesse vídeo que eu coloquei, que eu me inspirei para essa nossa aula aqui, né?
esse nosso plano, foi feita uma coroa de EVA com retalho de tecido, super bacana. Eu decidi trazer aqui no nosso mais os elementos da natureza, porque para mim é de uma riqueza sem fim, a gente precisa voltar para esse colo natural, né? A natureza, ela é sensorial e os sentidos constroem o cérebro. Vamos falar sobre potencializar. Tudo que a gente faz aqui no canal e no clube, a função é sempre potencializar, garantir aprendizagens. E é cheiro, textura, cor, né? É uma riqueza sem fim, mas vamos correr pro vídeo. Olha lá, não me abandone, por favor. Fiquem comigo até o final desse vídeo. Organizar, então, esses elementos. Então, trazer. Você pode trazer retalho de tecido, os elementos da natureza, traz tudo ali, ok? A gente vai produzir uma coroa aqui, eu vou dar o passo a passo para você. Cada criança em posse da sua coroa, é hora delas construírem suas histórias. Deixa que construa, que história que ela quer fazer, qual a princesa que ela quer representar, ela mesma. Deixe com que ela faça. As crianças podem ser, né, o que elas quiserem ser, príncipes, princesas. Deixe com que elas desenhem, escrevam, escrita espontânea. Então é hora, daí você convida as crianças, né? Todo mundo tá com a sua coroa, em posse dessa coroa, é hora de construir a sua história. Deixe com que elas façam da maneira com qual elas queiram. É hora de brincar de escrever, é hora de brincar de desenhar, de criar as próprias histórias. Então, bora lá construir. Para as crianças pequenas, bem pequenas, pode também convidar a construir suas histórias por meio dos desenhos. As imagens falam por si próprias, né? Então, elas constroem as coroas e constroem suas histórias. Claro que o professor vai estar sempre nesse apoio. Organizei o material, precisa de uma cola diferente aqui a gente vai usar cola quente. É o professor que faz uso dela com muito cuidado, com uma distância das crianças. Elas organizam os elementos que elas querem, colam, passam fita, mas o professor vai estar sempre ali caso precise de uma cola diferente para colar aquele elemento. Então, eu deixei aqui os recursos, parque, hora da história, quem produziu, quem que quer contar a sua história. Então, deixe com que as crianças contem. Nesse dia, não é você a contadora de histórias, quem vai ler essa história, quem vai mediar essa história. Deixem com que as próprias crianças, quem é que quer contar a sua história? Você pode aproveitar isso durante a semana, hein? Porque num dia não vai dar para todas, né? Às vezes muitas querem, então você vai dividindo isso. A avaliação, eu coloquei algumas observações importantes aqui para que você possa acompanhar essa aula para depois fazer o seu relatório. Se você precisa de modelos de relatórios, pareceres descritivos, no clube tem um modelo completinho para você, só editar. Dá uma olhadinha, veja se as inscrições estão abertas ainda, porque geralmente tem promoção e a gente fecha por conta do nosso grupo de assessoria pelo WhatsApp. Vamos para a construção da nossa coroa aqui? Vou mostrar um exemplo que você pode estar fazendo com as crianças. Nossa coroa, gente, o que dá certo e o que não dá. Gente, fiquei amarrando a fitinha de cetim aqui, não há necessidade, porque ela ficou grande, então dá pra passar fita adesiva mesmo, ok? Tá aqui, ó, dá pra ajustar na cabecinha da criança ali, passa uma fita adesiva e tá pronto. Coloquei uma folha grande, então ela caiu. Daí você pode colocar um papelzinho mais durinho aqui, pode ser uma cartolina. Eu coloquei um retalhinho que eu tenho aqui de papel mais durinho, então coloquei com fita, pronto, já ficou mais durinho, olha lá. E tá pronta a nossa coroa, uma coroa diferente. Tem crianças indígenas na sua sala? Converse a respeito do cocar,
que eles utilizam, se utilizam, se tem algum representante que pode falar sobre isso, porque é como se fosse uma coroa. A gente traz aquilo que para nós é uma riqueza. Então verifique, porque quando a gente fala de educação antirracista, é uma educação para todos e precisamos falar a respeito disso, desconstruindo certas ideias, certas questões e aprofundando mais na cultura da criança e da sua família. Respeito, diversidade, representatividade. Finalizamos o encontro de hoje, essa aula de hoje. Espero te ver lá no nosso Clube da Educação Infantil. E não se esqueçam, hein? Aulão aprovação, rumo à efetivação. Bora lá junto comigo? Uma aula prática, um plano de aula prático para você fazer lá na sua prova, porque muitos fazem, né, a prova escrita e tem a prova objetiva, a prova prática também. Então vamos falar sobre, bora? Muito obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Deixa aqui o seu comentário, por favor, seu like e se não é inscrito no canal, se inscreva. Estamos te esperando aqui com conteúdos novos toda semana. Bora lá! Um beijo, fique bem, fique com Deus. E yes.